Você já parou para pensar que boa parte do que você sabe sobre a história pode estar completamente errado? A ciência moderna está provando que muita coisa foi omitida, manipulada ou simplesmente esquecida. Hoje você vai conhecer 7 curiosidades da história que ninguém te contou, e todas são baseadas em descobertas científicas reais. Durante décadas, pesquisadores acreditaram que certos eventos eram incontestáveis, mas novas descobertas estão bagunçando tudo. Do concreto romano mais avançado que o nosso, até mapas antigos que desafiam a lógica moderna. Você está prestes a ver o que nunca chegou no seu livro de história. O Egito não era tão isolado quanto você imagina. Quando a gente pensa no Egito antigo, geralmente imagina um povo isolado no deserto, construindo pirâmides gigantes, com deuses com cabeça de animal e faraós todo-poderosos. Mas, e se eu te dissesse que o Egito era muito mais internacionalizado do que parece? Cientistas analisaram o DNA de múmias egípcias encontradas em Abu Sir el-Melik, uma necrópole ao sul do Cairo, e os resultados surpreenderam. Elas tinham traços genéticos de povos europeus, asiáticos e do Oriente Médio, ou seja, mesmo há milhares de anos, o Egito já era uma encruzilhada genética e cultural. Isso tudo indica que o Egito não era só avançado tecnicamente, mas também estava totalmente conectado ao mundo ao seu redor. E sabe o mais impressionante? Alguns historiadores acreditam que os próprios faraós tinham sangue estrangeiro em sua linhagem, fruto de alianças diplomáticas com outras civilizações. Ou seja, o Egito era praticamente um hub global, séculos antes da globalização existir. Os vikings chegaram à América antes de Colombo, e ninguém te contou isso na escola. A versão oficial que muita gente aprende na escola é simples: Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492. Mas, e se eu te dissesse que outros europeus já tinham pisado aqui séculos antes disso, e com provas científicas? A verdade é que os vikings chegaram à América por volta do ano 1000. Isso mesmo, quase 500 anos antes de Colombo zarpar da Espanha. E como a gente sabe disso? Em 1960, foi descoberto um sítio arqueológico chamado Alliance aos Meadows, no extremo norte da Terra Nova, no Canadá. Lá, os arqueólogos encontraram estruturas típicas da arquitetura viking, ferramentas de ferro e objetos que simplesmente não existiam entre os povos nativos americanos da época. Esses itens foram datados com carbono 14 e a ciência confirmou que pertencem ao século XI. Colisão. Isso significa que Leif Erikson, filho de Erik, o Vermelho, provavelmente foi o primeiro europeu a explorar o continente americano. Alguns relatos sugerem que eles encontraram uvas selvagens, campos férteis e até madeira abundante, algo raro nas regiões nórdicas. Isso tornava a América não só exótica, mas valiosa. Então por que essa história foi apagada? Simples: Colombo era apoiado pela monarquia espanhola, e o descobrimento dele servia a interesses políticos, religiosos e econômicos. A narrativa viking era desconfortável demais para o império que queria legitimar sua conquista do Novo Mundo. Em meados do século XIV, a Europa mergulhou numa das maiores catástrofes da história: a peste negra, uma pandemia que matou mais de 25 milhões de pessoas em poucos anos. Mas o que pouca gente sabe é que esse evento brutal deixou uma marca até hoje, dentro do nosso próprio DNA. Pesquisadores da Universidade de Chicago e da Universidade McMaster, no Canadá, fizeram uma descoberta surpreendente: pessoas que sobreviveram à peste desenvolveram mutações genéticas que passaram de geração em geração. E o mais impressionante? Essas mutações ainda estão ativas em muitos europeus modernos, influenciando até como o sistema imunológico deles responde a infecções e doenças autoimunes. O gene mais estudado nesse contexto é o ERAP2, uma variante que, durante a peste negra, aumentava em até 40% as chances de sobrevivência. Hoje, esse mesmo gene está relacionado à resistência a infecções bacterianas graves, mas também pode estar envolvido em doenças inflamatórias, como o Crohn e lúpus. Se você está achando isso incrível, espera só o que vem no final: uma revelação que pode mudar totalmente a forma como você vê o passado da humanidade. O concreto romano era mais resistente que o nosso, e a ciência só entendeu isso agora. Imagine uma construção com mais de 2000 anos, exposta a terremotos, chuva, vento, erosão, e ainda assim, de pé, firme, desafiando o tempo. Agora olha ao redor das cidades modernas. Prédios com menos de 100 anos já estão desabando, rachando ou precisando de manutenção constante. Qual é o segredo?
A resposta está no concreto dos antigos romanos, e sim, ele era melhor que o nosso. Durante décadas, os cientistas não conseguiam entender como essas estruturas sobreviviam tanto tempo. Mais recentemente, uma equipe do MIT, Harvard e universidades italianas descobriu o segredo escondido nas paredes antigas. Eles analisaram amostras de construções romanas usando microscopia eletrônica e espectrometria. O que encontraram foi um tipo de concreto feito com cinzas vulcânicas, cal viva e fragmentos de pedra. E o mais surpreendente, o concreto romano se repara sozinho. Literalmente, ele é capaz de cicatrizar rachaduras ao entrar em contato com água, graças a uma reação química da cal com os minerais. Esse processo, chamado de recristalização de calcita, forma um material novo que preenche as fissuras e fortalece a estrutura com o tempo. Enquanto o concreto moderno vai se degradando, o concreto romano fica mais forte com o passar dos séculos. Mapas antigos mostram continentes com detalhes que não deveriam existir. Em 1929, um grupo de pesquisadores encontrou, dentro do Palácio Topkapi, na Turquia, um pergaminho antigo. Era o mapa de Piri Reis, desenhado no ano de 1513, mas quando os historiadores olharam de perto, eles perceberam algo assustador. O mapa mostrava a costa da América do Sul com incrível precisão, incluindo curvas de rios, baías e acidentes geográficos, sendo que a maioria dessas regiões só foi oficialmente explorada séculos depois. E não é só isso. O mesmo mapa mostrava parte da Antártida sem gelo, com relevo continental detalhado, que só foi confirmado por sonares modernos em 1958. Mas espera aí, como um almirante otomano no século XVI teria acesso a esse tipo de informação? A explicação oficial é que Piri Reis usou fontes muito mais antigas. Alguns dos mapas que ele citava em notas no próprio pergaminho tinham origem grega, fenícia e até egípcia. Isso levanta uma pergunta inquietante. Será que civilizações antigas tinham conhecimentos geográficos muito mais avançados do que a gente imagina? Ou pior, será que existiram culturas desaparecidas, com tecnologia capaz de mapear o mundo antes mesmo da nossa era moderna? O cérebro dos Neandertais pode ter sido mais avançado do que o nosso. Durante décadas, a imagem dos Neandertais foi a de brutos, primitivos, quase bestas andando curvadas pelas florestas da Idade do Gelo. Mas e se eu te dissesse que essa visão está completamente errada? E pior, que eles podem ter sido até mais inteligentes do que nós em certos aspectos? Estudos recentes de neuroarqueologia e genética mostram que o cérebro dos Neandertais era ligeiramente maior do que o do Homo sapiens moderno, tanto em volume quanto em densidade em algumas regiões específicas. E isso não era só massa cinzenta à toa. Eles tinham áreas cerebrais altamente desenvolvidas relacionadas à visão espacial, memória de longo prazo, coordenação motora e percepção sensorial. Ou seja, talvez fossem caçadores muito mais estratégicos, navegadores mais precisos e até mais sensíveis a sons, cheiros e detalhes do ambiente. A parte artística, já foram encontradas pinturas rupestres atribuídas a Neandertais, com uso simbólico de cores, padrões geométricos e até estruturas ritualísticas, em cavernas da Espanha com mais de 64 mil anos. Isso tudo antes mesmo do Homo sapiens chegar na região. Eles também enterravam seus mortos com cuidado, e deixavam objetos simbólicos juntos. Isso sugere uma cultura espiritual complexa, com noção de vida após a morte, algo que, até pouco tempo atrás, a ciência achava exclusivo dos sapiens. Mas então, por que eles desapareceram? A resposta ainda é debatida. Pode ter sido por mistura genética, mudanças climáticas extremas, ou até doenças trazidas por Homo sapiens migrantes. O verdadeiro Vano não é o que você pensa. Você provavelmente cresceu acreditando que o ano marca o nascimento de Jesus Cristo, certo? Mas, uma verdade é que isso está historicamente errado. O calendário que usamos hoje, o gregoriano, foi criado no século XVI e é baseado no trabalho de um monge chamado Dionísio, o Exíguo. No século VI, ele tentou calcular o nascimento de Cristo e errou por vários anos. Estudos modernos sugerem que Jesus pode ter nascido entre 4 e 6 anos antes do Ano 1, baseado em registros históricos do reinado de Herodes, que, segundo os próprios evangelhos, ainda estava vivo quando Jesus nasceu. E tem mais, o calendário não tem o Ano 0. Ele vai direto do Ano 1 antes de Cristo para o Ano 1 depois de Cristo, o que, matematicamente, complica os cálculos de tempo e gera confusão até entre astrônomos.
Na verdade, muitos cientistas e historiadores preferem usar escalas temporais neutras, como AEC, antes da Era Comum, CEC, Era Comum, exatamente para evitar confusões religiosas e cronológicas. E se você acha que é só uma questão simbólica, pense de novo, porque impérios inteiros, guerras e tratados foram feitos com base em uma contagem de tempo que começa no ponto errado. E isso influencia até hoje como pensamos a história da humanidade. Ou seja, nem mesmo o tempo que a gente usa para contar a nossa existência está 100% certo. O ano em que estamos vivendo pode nem ser o ano certo. A história da humanidade não é uma linha reta, é um quebra-cabeça cheio de peças escondidas, distorcidas, ou simplesmente ignoradas. E agora eu quero saber de você. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Ou melhor, qual será a próxima verdade que vão esconder da gente? Comenta aqui embaixo e bora conversar nos comentários. Se você curte esse tipo de conteúdo, mistério, ciência, história proibida e curiosidades que ninguém te conta, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.